Como crentes, somos convidados a praticar diversas disciplinas espirituais que não apenas fortalecem nosso espírito, mas também nos aproximam de Deus. O jejum é uma dessas práticas que traz benefícios profundos, tanto espirituais quanto físicos. Ele nos ajuda a estar mais sensíveis à presença divina e nos conduz a uma vida de maior consagração. O jejum pode ser praticado individualmente ou em comunidade, com outros membros do corpo de Cristo, combinando oração e busca espiritual. Além do jejum tradicional de alimentos, também podemos jejuar de coisas que distraem nossa conexão com Deus, como o uso excessivo das redes sociais ou outras atividades. Quando Deus nos chama para jejuar, Ele geralmente nos dá sinais claros. Vamos explorar 4 desses sinais que indicam que é tempo de buscar essa prática. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. Desde já agradeço e vamos ao vídeo. Primeiro, convicção e arrependimento com humildade. Quando o pecado ganha força sobre nossa vida, muitas vezes sentimos o peso da separação que ele causa entre nós e Deus. O pecado age alimentando os desejos da carne, enfraquecendo o espírito e comprometendo nossa comunhão com o Senhor. O propósito de Deus é que dominemos nossa carne, permitindo que nosso espírito prevaleça e tenhamos acesso pleno à sua presença. Se você percebe que está lutando contra pecados que parecem difíceis de superar e já tentou de várias formas viver acima deles sem sucesso, isso pode ser um chamado de Deus para jejuar. O jejum enfraquece os desejos da carne, fortalece o espírito e nos conduz a um arrependimento genuíno. A palavra de Deus diz em Joel, capítulo 2, versículo 12 a 3. Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade. Arrepender-se verdadeiramente exige uma decisão espiritual, e o jejum pode ser a chave para subjugar a carne e viver segundo os caminhos de Deus. Quando Deus o chama para jejuar, após sentir o peso da condenação do pecado, é porque Ele deseja que você viva completamente acima da influência do pecado. Ele não busca apenas palavras de confissão. Ele quer um coração sincero e rendido. Por isso, Ele nos lembra em sua palavra, rasguem o coração e não as vestes. Somente quando sua carne é submetida, seu coração pode estar plenamente alinhado com Deus. O jejum desempenha um papel essencial nesse processo, ajudando a manter os desejos da carne sob controle. Quando você se apresenta diante de Deus, o jejum clareia sua mente e abre espaço para que o Espírito Santo guie seu coração. A humildade necessária para um arrependimento verdadeiro, muitas vezes, é fortalecida pelo jejum. Sem essa humildade, não há como experimentar um arrependimento genuíno. Se Deus o está guiando a jejuar, aceite esse convite hoje e permita que Ele transforme sua vida. Outro sinal de que Deus está chamando você para jejuar é quando você enfrenta uma batalha espiritual intensa. Algumas batalhas podem ser vencidas com uma oração simples, mas há níveis de guerra espiritual que só podem ser superados por meio de jejum e oração. Se você se sente atormentado, enfrenta ataques espirituais ou está em uma luta que parece querer destruir sua vida, é um sinal de que Deus está convidando você a jejuar. Em Marcos, capítulo 9, versículo 28 a 29, Jesus explicou aos discípulos sobre a importância do jejum ao enfrentar desafios espirituais. Eles perguntaram por que não conseguiram expulsar um espírito maligno e Jesus respondeu:
Este tipo só sai com oração e jejum. Os discípulos só entenderam a necessidade de jejuar quando falharam em enfrentar um desafio espiritual. Da mesma forma, talvez sua batalha não seja exatamente com um espírito maligno, mas qualquer situação persistente que não cede mesmo após orações, adoração e ofertas pode ser um chamado de Deus para jejuar. Você pode não entender completamente o impacto do jejum em sua vida espiritual, mas saiba que obedecer ao chamado de Deus para jejuar abrirá portas para as maravilhas que Ele deseja realizar. Não é pela sua força ou capacidade, mas pelo poder do Espírito Santo operando em você. Lembre-se da história de Esther e dos judeus. Foi por meio de jejum e oração que Deus trouxe libertação e livramento diante da morte iminente. Assim como eles, atenda ao chamado de Deus para jejuar, confiando que Ele agirá poderosamente em sua vida e em sua batalha espiritual. A trama contra os judeus parecia selada, mas através de um jejum de 3 dias, o curso de suas vidas foi transformado. O medo de serem exterminados deu lugar à ousadia, e pela sabedoria liberada após o jejum, o plano maligno de Ramã foi frustrado. Assim como eles, você também pode experimentar um testemunho poderoso ao se entregar ao jejum e à oração. Que Deus lhe conceda força para este propósito. Em momentos cruciais de sua caminhada cristã, você sentirá o desejo de crescer espiritualmente e alcançar um nível mais profundo no conhecimento e poder de Deus. Esse desejo de reavivamento exige que você permaneça aberto à ação do Espírito Santo, e o jejum é essencial para isso. Ele não apenas mantém sua alma vulnerável ao mover de Deus, mas também acende em você uma fome por renovação e transformação. O reavivamento começa no espírito, mas para que isso aconteça, a carne precisa ser subjugada. Abster-se de alimentos ou de atividades que pesam sua alma cria o espaço necessário para que Deus opere. Seus dons espirituais, conhecimento e força são renovados quando seu espírito se alinha com o Senhor. A história de Daniel exemplifica isso de forma poderosa. Um homem de sabedoria e compreensão, Daniel buscou direção de Deus e jejuou por 3 semanas. Durante esse período, ele se absteve de alimentos agradáveis, carne e vinho, conforme relatado em Daniel, capítulo 10, versículo 3. Após o jejum, Daniel recebeu uma visão divina que mudou o curso da história e de sua vida. Quando buscamos reavivamento e uma conexão profunda com Deus, o jejum pode parecer desgastante no início. Mas assim como Daniel, encontramos força renovada em nosso espírito, que mais tarde se reflete em nossa carne. Ele testemunhou isso quando um anjo o visitou durante seu jejum. Em Daniel, capítulo 10, versículo 18 a 19, o anjo disse: Homem muito amado, não temas, paz seja contigo, sê forte, sim, sê forte. Essas palavras o fortaleceram e permitiram que ele seguisse em frente. O jejum nos esvazia de tudo aquilo que não vem de Deus, criando espaço para que Ele nos encha novamente. Quando você se sentir espiritualmente seco, entregue-se ao jejum e confie em Deus para trazer reavivamento à sua vida. Outro sinal claro de que Deus está chamando você para jejuar é a necessidade de se libertar de desejos carnais. Há hábitos ou lutas que podem estar em desacordo com o plano de Deus para a sua vida. Essas fraquezas, sejam elas pornografia, masturbação, fornicação ou outros vícios, drenam sua força espiritual e o afastam do Senhor. O jejum é uma ferramenta poderosa para purificar seu corpo e espírito, drenando as energias impuras e fortalecendo-o contra os desejos que conduzem ao pecado. Se você sente que está preso a essas lutas e que não há saída,
saiba que o jejum é um caminho para a libertação. Quando Deus o chama para jejuar, Ele não apenas quebra as correntes que o prendem, mas também elimina os desejos que o afastam dele. Confie no processo e você verá Deus operar uma transformação em sua vida, libertando-o e renovando sua força espiritual. O apóstolo Paulo descreveu uma batalha interna que todos nós enfrentamos. Ele afirmou: as coisas que eu quero fazer, não faço, mas aquilo que não quero fazer, acabo fazendo. Essa luta entre os desejos carnais e os do espírito é algo que todo ser humano vivenciará enquanto estiver neste corpo mortal. No entanto, há esperança e uma saída. Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Eu disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve ser feito. Caso contrário, temo que depois de pregar a outros, eu mesmo seja desqualificado. O jejum é uma ferramenta poderosa para submeter o corpo e seus impulsos que nos afastam da presença de Deus. Se você tem enfrentado vícios que roubam sua concentração na oração e no estudo da Bíblia, saiba que esses hábitos podem ser quebrados. Através do jejum e de orações intensas, é possível subjugar a carne e ser libertado. Não desista nem se desespere. Enquanto você jejua, ora e confia no poder e na presença de Deus, a libertação virá, subjugando a carne para cumprir os propósitos de Deus. Desejos pecaminosos prosperam quando a carne está fortalecida, mas quando o corpo é colocado sob sujeição pelo Espírito, você se alinha com os desejos de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, morrerão, mas se pelo Espírito mortificarem as obras do corpo, viverão. Neste ano, é essencial se comprometer com jejuns deliberados para subjugar a carne e fortalecer o espírito. O jejum é um exercício espiritual poderoso, mas seu impacto pleno só é experimentado por aqueles que seguem os princípios de Deus. Para que o jejum produza frutos em sua vida, é necessário atender a um critério essencial: salvação. Sem um arrependimento genuíno e uma confiança verdadeira em Deus, o jejum será apenas um esforço físico, sem resultados espirituais. Deus está chamando você ao arrependimento. Busque o perdão do Senhor hoje, para que sua consagração por meio do jejum seja frutífera. Lembre-se de que Jesus te ama profundamente e deseja ver você livre, renovado e fortalecido em sua presença. Agora, faça esta oração comigo. Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti com humildade e sinceridade, reconhecendo minha necessidade de Tua graça e poder. Senhor, assim como o apóstolo Paulo enfrentou a luta entre a carne e o espírito, também eu sinto os desafios de subjugar os desejos que me afastam de Ti. Ajuda-me, Senhor, a caminhar em Tua luz e a mortificar as obras da carne pelo poder do Teu Espírito. Deus Todo-Poderoso, eu te peço que fortaleças meu coração e minha mente para buscar a Tua vontade acima de tudo. Ensina-me a usar o jejum como uma arma espiritual para subjugar minha carne e alinhar meu espírito contigo. Que todo desejo que não te agrada seja arrancado de mim e que meu coração seja renovado para te servir com devoção genuína. Senhor, eu rejeito todo vício, pecado ou hábito que tem roubado minha comunhão contigo. Em nome de Jesus, declaro que estou livre pelo poder do Teu Espírito. Toca-me com Tua presença, Pai, e renova minha força para vencer as batalhas espirituais. Pai, eu te busco em arrependimento e confio no Teu perdão. Lava-me completamente e transforma minha vida. Que minha consagração a Ti seja frutífera e meu jejum seja uma oferta santa, trazendo avivamento, libertação e crescimento espiritual.
Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por teu amor infalível e pelo poder do Espírito Santo que opera em mim. Eu te louvo porque sei que em ti eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este.